Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD. Vem pra IBD. A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E nesta podcast de hoje, nós iremos fornecer alguns subsídios da lição de número 10, lições jovens, que tem como título João Batista, prepare o caminho do Senhor. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscreverem no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, compartilhar os nossos vídeos. Nós fornecemos subsídio tanto das lições de jovens quanto das lições de adultos. E em todos os vídeos, na sua descrição, tem o link que dá acesso ao teste online. Teste este fácil, rápido e simples. Amém? Então os irmãos podem ir lá e serem direcionados para esse teste online. Então vamos comentar nossa lição de número 10. João Batista, prepare o caminho do Senhor. Nesta lição que vai começar o primeiro tópico falando sobre um nascimento sobrenatural. Por quê? Porque como o autor cita no tópico da lição, é a resposta da oração. Porque a história de João Batista, como o autor fala, começa com o encontro de Zacarias, que era um sacerdote de Deus, com o anjo Gabriel. Naquele ano, sobre o sorteio de quem iria entrar para oferecer o sacrifício ali no santuário, seria Zacarias, e a sorte caiu sobre ele. A sorte, quando a gente fala, é que a sorte é lançada, mas a disposição daquela sorte adivinha do Senhor. Era Deus que fazia com que a pessoa fosse aquela direcionada, escolhida. E Zacarias foi o sacerdote escolhido para entrar no santuário, para oferecer incenso. E quando Zacarias entra no santuário, ele tem encontro com o anjo. O anjo Gabriel aparece a Zacarias e fala para ele não ter medo. E fala, sua oração, Zacarias, foi ouvida. E Isabel, tua mulher, vai dar luz a um filho. A gente percebe que era uma oração que Zacarias fazia. E certamente a sua esposa também fazia essa oração. Que oração era esta? Pedindo um filho ao Deus Todo-Poderoso. E essa oração é ouvida. O anjo aparece. Não sei quanto tempo Zacarias e Isabel estavam pedindo essa petição em suas orações. Mas o tempo chegou. E chegou já na velhice, tanto de Zacarias quanto de Isabel. E esse foi um dos motivos que Zacarias não acreditou, vamos falar assim, duvidou daquela notícia naquele momento ali. E para ele saber que Deus é o Deus que ouviu a oração e queria atender o pedido, assim como ele teve aquela incredulidade naquele momento ali, ele fica surdo até o nascimento do menino. E quando ele sai ali, ninguém entende. E o pessoal quer que ele fale para saber o que aconteceu. E ele não conseguia falar. E o pessoal percebeu que ele ficara mudo. E assim ele ficou. Ele ficou mudo até o dia do nascimento do menino João, o Batista, que é o conhecido como João Batista. O segundo ponto desse tópico fala, será grande diante do Senhor. E assim será o menino quando nascer, porque a palavra do Senhor nos fala que ele já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então, João Batista seria cheio do Espírito Santo já antes dele nascer.
E seria um menino que seria separado para Deus. Ele não ia beber nem vinho, nem ia comer uva fresca ou seca, nem bebida forte alguma, porque ele seria um homem que iria preparar o caminho do Senhor, porque diante de Deus ele seria grande, porque o próprio Cristo falou que de homem nascido de mulher até aquele presente momento não tinha ninguém maior do que João. Então, do Antigo Testamento, o maior profeta do Antigo Testamento é o profeta João Batista. Embora ele apareça no contexto do Novo Testamento, João Batista é um profeta da Antiga Aliança, é um profeta, vamos falar, do Antigo Testamento. João Batista é um profeta da Antiga Aliança. Então a gente tem que ter isso em mente. João Batista não é um profeta do Novo Testamento, ele é um profeta da Antiga Aliança. E ele veio como seria para preparar o caminho do Senhor, ele veio para ser grande diante do Senhor, porque ele queria endireitar os caminhos, ele que viria anunciar a vinda do Senhor Jesus. Nem a vinda, anunciar, preparar o caminho para o ministério, porque a idade de tanto de João Batista quanto de Cristo, a diferença não era nem de um ano. Eles eram primos. Então João Batista veio para preparar o caminho do Senhor e ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E o ministério sobrenatural de João Batista, porque ele pregava no deserto. Era no deserto da Judéia que João Batista estabeleceu o seu ministério. E era ali que ele levava o povo a arrepender-se. Era uma pregação totalmente diferente do que ouvia-se anteriormente. Era a pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou. O Cristo estava na terra, encarnado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E João ali estava pregando, anunciando o evangelho de Cristo, para que o povo não pecasse mais. Os fariseus, saduceus, meu irmão, todas aquelas seitas ali judaicas iam ter com João Batista. E João Batista sempre os confrontava, porque ele dizia: nós somos filhos de Abraão, nós temos que nos arrepender. E João Batista olha para aqueles homens e fala: Deus pode suscitar filhos até dessas pedras aqui, para mostrar que o arrependimento tem que ser uma constante na vida deles. Se não se arrepender, não teriam parte com o reino do Senhor Jesus. Porque Deus exigia mudança de atitudes, meu irmão, daqueles que tinham conhecimento da sua lei. E até mesmo ensinavam. É o que aqueles homens faziam. Os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, todos tinham algum compromisso com a lei. Mas Deus estava querendo mudança de atitudes. Porque o próprio Cristo falou: ouvi tudo o que eles falam, mas não fazei o que eles praticam. Porque eles sabiam ensinar. Eles eram conhecedores da lei. Mas eram homens que não buscavam arrependimento, não tinham uma sinceridade no seu coração, não tinham uma motivação correta. A motivação que eles tinham era de apenas ser reconhecido pela sociedade, reconhecido pelo que ele estava fazendo, e não em preocupação com a sua salvação, nem com a salvação do próximo. Mas João Batista veio preparando o caminho para o Senhor e pregando arrependimento. Porque o arrependimento é um dos primeiros passos do homem se voltar para Deus, para os braços do Senhor Jesus Cristo. Então João Batista está ali, pregando no deserto da Judéia, longe da cidade. O ministério de João é diferente de Cristo, porque Cristo caminhava pela cidade, pelas ruas, fazendo milagres, pregando o evangelho de salvação, mas João Batista estava no deserto, era a voz que estava clamando no deserto, e o povo ia ter com João Batista, e muitos ele batizavam, todos aqueles que aceitavam a mensagem do reino de Cristo, a mensagem de salvação. E chega um dado momento no ministério de João Batista que alguns de seus homens estão conversando entre si e começam a indagar que Jesus Cristo, e muita gente seguindo João Batista. Muita gente estão seguindo a Cristo. Eu acho que o ministério dele está crescendo mais que o teu, João Batista. Mas João Batista olha aquilo e não dá muita atenção, porque ele sabia para que ele foi levantado, ele sabia para que ele foi escolhido para preparar o caminho do Senhor. Aí é quando ele fala, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia: é necessário que ele cresça
e eu diminua. O que virá após mim é maior do que eu, porque eu batizo para arrependimento. O meu batismo nas águas é para arrependimento. Mas o que vier depois de mim, o que virá depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. João Batista tinha humildade, ele sabia para que foi chamado. Ele foi chamado para preparar o caminho. Ele era apenas um preparador do caminho do Senhor e ele sabia da sua posição diante de Deus e de Cristo. Em nenhum momento ele usurpou ser um ministério maior do que o Cristo, batizar mais do que Cristo, ter mais seguidores do que Cristo, não. Mas ele sabia que ele era o preparador do caminho, ele estava preparando o caminho do Senhor, assim como ele o preparou. Porque em um dado momento, Cristo aparece ali, próximo ao Rio Jordão, e João Batista olha para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagine essa frase, como não penetrou na mente daqueles homens que estavam ouvindo, aqueles homens que foram criados nas leis cerimoniais, nas leis mosaicas, a qual requeria que, quando o ser humano pecasse, tinha que levar algum animal em sacrifício para aquele animal morrer. Ou seja, aquele animal era o substituto da pena que o ser humano cometeu. E João Batista olha para o Cristo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem estava ali entendeu a mensagem de João Batista, porque os sacrifícios da lei mosaica era Deus ensinando pedagogicamente o que ele iria fazer em um futuro próximo. E o futuro chegou na pessoa de Jesus Cristo, porque toda a lei seria consumada em Cristo. Cristo cumpriria toda a lei, porque nós não somos capazes. Não somos nem éramos capazes de cumprir toda a lei. E como a lei exigia que fosse feito um sacrifício, e o sacrifício foi Cristo. Cristo que morreu pelos nossos pecados. E o povo ali entendeu aquela mensagem de João. Embora talvez ficasse até perplexo, porque um ser humano, um homem, é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Mas era Deus. Deus ensinou ao povo, ao seu povo, pedagogicamente, do que iria acontecer lá na frente. Embora eles rejeitaram, não entenderam, mas Deus estava ensinando. Então João Batista veio pregando no deserto, ele veio em humildade, não querendo usurpar a posição de Cristo. E isso foi um dos motivos que na era patrística, até uma era... Quando o Evangelho de João foi escrito, ele escreveu também para combater muitas dessas seitas que estavam surgindo, porque muitas estavam agora levando adoração a João Batista. João Batista já estava morto, o Cristo já estava ressurreto à direita de Deus Pai, mas o homem, com certeza sendo inculcado pela influência do maligno, estava levantando seitas no meio da igreja, porque a igreja agora já era uma instituição. E uma dessas seitas era essa, que estavam endeusando João Batista, e o Evangelho de João vem para combater isso, para mostrar a divindade do Senhor Jesus. Cristo é o Rei. Cristo é que veio para salvar e dar vida em resgate de muitos, porque ele falou: eu não vim para servir, mas vim para dar minha vida em resgate de muitos. E João Batista veio preparar o caminho do Senhor. E João Batista, o próprio falou: o que virá depois de mim será maior do que eu, porque eu vos batizo para o arrependimento, mas o que virá depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo para os crentes e com fogo, segundo alguns autores falam, para o pecador, aqueles que não aceitarem a Cristo, que serão consumidos pelo fogo. É o que fala a sequência dos versículos que o evangelista João escreve em seu livro. O terceiro tópico da lição fala: fiel até o fim. É o momento que João Batista está preso. Ele manda perguntar: és tu aquele que esperavam? Ele manda alguns de seus discípulos irem até Jesus para perguntar se realmente era o Cristo ao qual estávamos esperando. Imagine só, João Batista batizou Jesus, foi aquele homem que olhou para o Cristo e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele preso, encarcerado, manda perguntar ao Cristo se é ele aquele que esperavam. Como pode isso, meu irmão?
O que nós aprendemos com isso? Que João Batista, como eu falei no início da lição, pregava no deserto. João Batista não seguia junto ali ao ministério de Cristo. João Batista estava no deserto e Cristo estava na cidade. Então João Batista não sabia do que estava ocorrendo na cidade. Ele estava apenas preocupado em preparar o caminho do Senhor. E como ele o preparou, ele estava ali no deserto pregando um arrependimento. O arrependimento que leva o homem ao reino de Deus, a andar em testemunho, em comunhão, em intimidade com Deus. João Batista fez isso, mas agora ele estava preso. Ele batizou Cristo. Ele viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea como uma pomba sobre Cristo. Ele ouviu a voz que vinha do céu falando com Cristo. Eu, meu filho amado, em quem me tenho agrado. Mas agora João Batista tem aquele momento de dúvida. O que nós aprendemos com isso, meu irmão? Você pode até ver o Cristo, ver Deus falar, ouvir Deus falar, ver o Espírito Santo se manifestar. Mas se você se afastar de Cristo, certamente você vai ter dúvida daquilo que você tem crido. E foi assim que aconteceu com João Batista. João Batista era uma pessoa que não estava andando com Cristo, ele não estava próximo a Cristo. João Batista não estava próximo de Cristo. E quando a pessoa não está próxima de Cristo, ele pode ter visto coisas miraculosas em seu passado, mas vai chegar um momento que ele vai ter dúvida, vai titubear, não vai ter a certeza naquilo que ele tem crido, naquilo que ele tem falado, naquilo que ele tem pregado, porque João Batista pregava, João Batista falava, mas agora surge esse momento de dúvida. Por quê? Porque ele vivia afastado de Cristo, ele estava longe de Cristo. Cristo fazia seu ministério nas cidades, enquanto João Batista estava isolado no deserto, estava longe de Cristo. E quando o crente fica longe de Cristo, certamente a dúvida vai vir em sua mente. Ele pode ter até ouvido Cristo falar, ele viu Cristo, ele viu Deus falar, ele viu a manifestação do Espírito Santo, como eu falei. Mas se ele estiver longe de Cristo, ele vai ter dúvida em sua mente, ele vai ter dúvida porque ele não está andando com Cristo, ele está distante de Cristo. E este momento de dúvida chegou na vida de João Batista. Mas Cristo é tão misericordioso que Cristo não vai lá e pega a carteirinha de membro de João Batista, não. Ele não vai lá também não critica João Batista, não. Ele sabe da condição humana. João Batista está num calabouço, está preso, está numa cadeia. Mas Cristo olha para ele, vai lá e fala para João Batista. Fala para ele que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E certamente quando essa notícia chega a João Batista, ele tem aquela sua força revigorada, sua fé revigorada, reavivada, porque ele ouve e ele sabia que aquele era o Cristo. Mas chegou esse momento de dúvida apenas na vida dele. Mas Cristo vai lá e sana essa dúvida. Vai lá e fala para ele que os coxos andam, os cegos veem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o reino de Deus, o evangelho. Então era isto que Deus está mostrando para João Batista. E ele foi fiel até o fim. Ele foi morto, foi decapitado. Mas tinha a certeza em seu coração de que fez o seu papel aqui na terra como preparador do caminho do Senhor. E morreu, tendo a certeza de que ele preparou o caminho para a pessoa certa. Preparou o caminho para o Filho de Deus, o qual havia de vir. Era aquele que ele estava esperando mesmo. E como eu falei anteriormente, na antiga aliança, o maior dos profetas é João Batista, porque o próprio Cristo falou que em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas o Senhor ainda complementa, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então o maior dos profetas veio para preparar o caminho do Senhor. Imagine só, o maior dos profetas do Antigo Testamento veio preparar o caminho do Senhor. E nos dias atuais tem muitos pregadores que querem ser maiores do que o Senhor. Querem ter mais seguidores para Cristo. Eles buscam pregar o evangelho não para que as pessoas se tornem seguidores de Cristo, mas para que tornem-se seguidores deles. Isso é um erro. É óbvio que é um erro. O evangelho deve ser preparado para levar homens
mulheres, crianças, adolescentes, jovens, para serem seguidores de Cristo. Para serem seguidores de Cristo e não seguidores de quem o pregou o evangelho, daquela pessoa a qual foi levada a Cristo a ele, porque as pessoas hoje em dia querem a glória para si e não para Cristo, mas João Batista veio e cumpriu o seu papel nessa terra, seu papel de preparar o caminho para o Senhor. Então, meus amados irmãos, este é o nosso subsídio dessa aula de número 10, que tem como título João Batista. Prepare o caminho do Senhor. João Batista veio e preparou o caminho para o Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, que será a aula de número 11. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, você que ainda não é inscrito em nosso canal, fazer a sua inscrição. Você que já é inscrito, compartilhe a nossa aula com seus alunos, com seus professores, com os alunos da sua escola bíblica dominical. Não se esqueça, meus irmãos. Não se esqueça também de fazer o teste online que está na descrição desse vídeo. Teste rápido, fácil e simples. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio da escola bíblica dominical.